Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre memória capilar dos cachos e hábitos diários com o nosso cabelo. Você já ouviu falar em memória dos cachos, memória capilar? Memória capilar dos cachos, esse termo é usado inclusive em alguns produtos de cabelo. Provavelmente você já ouviu falar sobre eles, mas o que eles significam? O que significa a memória dos seus cachos? Os cachos da gente, as nossas ondas, o cacho, o crespo, ele tem uma coisa chamada memória capilar. E memória capilar nada mais é do que ele reconhecer automaticamente aquela definição que ele tem. Ele já memoriza aquele formato. O próprio cabelo já memoriza aquele formato. Por isso que os nossos hábitos são tão importantes para a memória dos nossos cachos. Quanto mais a gente trabalha a definição do nosso cabelo, mais definido ele vai ficando ao longo do tempo, porque ele vai memorizando. E quanto mais a gente estica esse cabelo, menos definido ele vai ficar, porque ele também vai memorizar essa definição. Bom, Tamires, mas por que eu preciso saber disso? Porque a memória dos seus cachos, a memória da sua curvatura, está totalmente associada aos hábitos diários que você tem com o seu cabelo. Portanto, se você tem o hábito de esticar demais o seu cabelo, mexer no seu cabelo da forma errada, usar chapinha e prancha, automaticamente a sua memória capilar vai ser modificada, por assim dizer, ou seja, você vai estar esticando o seu cabelo ao invés de estar estimulando a sua curvatura. Tamires, mas eu não gosto de fator encolhimento, então quer dizer que se eu ficar esticando o meu cabelo, o fator encolhimento vai diminuir? Depende um pouco de alguns pontos, depende do tipo de fator encolhimento que você não quer no seu cabelo. Tudo bem que você não goste de fator encolhimento, mas eu acredito que você não vai querer que o seu cabelo fique todo desgrenhado, com partes lisas e partes meio definidas, todo cheio de frizz, por exemplo, com partes meio esticadas e outras menos esticadas. Então provavelmente você não vai gostar muito desse resultado de memória capilar. E esse resultado acontece justamente por alguns hábitos que a gente cultiva ao longo do tempo. Um desses hábitos é usar o cabelo atrás da orelha. Muita gente percebe que essa parte aqui da orelha é a parte mais lisa do cabelo. E é porque a pessoa às vezes tem o hábito de ficar sempre fazendo isso, ó. Sempre esticando essa parte. O mesmo acontece quando, ao tocar no cabelo cacheado, você, ao invés de pegar de baixo para cima para tocar, você vem penteando com os dedos. Automaticamente você está fazendo um movimento reverso da curvatura do seu fio. E esse é um dos motivos também que a gente sempre fala para não ter o hábito de pentear o seu cabelo a seco. Você vai tirar toda a definição do seu cabelo e ao longo do tempo, com esse hábito aí diário, provavelmente você vai diminuir a memorização dos cachos, da curvatura dos cachos, da definição dos cachos, e ele vai passar sempre a ficar um pouco mais esticado do que de fato definido, né? Quando o nosso cabelo alcança a definição dele, a definição correta dele, né? Se o seu cabelo é ondulado, quando ele alcança a curvatura dele, se o seu cabelo é cacheado, quando ele alcança a curvatura dele, ele se mostra um cabelo muito mais bonito. Provavelmente vocês já ouviram falar em cabelo indefinido. Ah, e o meu cabelo é cacheado, mas é um cacheado indefinido. Ele não forma cachos igual o de fulana. O meu cabelo é ondulado, mas é um liso indefinido. Ele não forma ondas tão bonitas quanto a de cicrana. E é justamente porque a pessoa, com os hábitos errados, tira toda a memorização de definição do cabelo e tá sempre esticando ele para baixo. A questão dos hábitos, eu preciso aqui abrir um parênteses para dar crédito ao Bruno Dante. Foi algo que eu nunca tinha me atentado e que eu aprendi com o Bruno na Semana do Cabelo Real. Ele fala inclusive sobre formas que a gente prende o nosso cabelo. O elástico, né, a xuxinha muito apertada é outra forma de você estar sempre esticando a sua raiz e marcando o seu cabelo no meio, né, que é onde a xuxinha fica, e ali você tá tirando toda a memorização da textura do seu cabelo, né? Além de escova e prancha. Escova e prancha são, acho que, os principais inimigos da memorização
da curvatura do seu cabelo, da memória dos seus cachos. Porque com o hábito de você estar sempre escovando o seu cabelo para baixo, aos poucos você vai abrindo o seu cabelo cada vez mais. E pior ainda, com um instrumento de calor. O instrumento de calor acaba dando esse resultado definitivo para o seu cabelo e deixando ele de um formato muito estranho, por assim dizer, quando ele não está escovado. Por quê? A prancha, o secador, a escova, né? Eles vão conseguir esticar, mas eles não vão esticar tudo. Eles vão esticar parcialmente, eles não vão esticar como uma escova progressiva, por exemplo. E daí que você vê as pessoas falando que o cabelo delas não tem forma. E é simplesmente porque os hábitos estão retirando todo o formato, toda a curvatura daquele cabelo. Então é muito importante que você esteja sempre ativando a memória dos seus cachos. E como que você vai fazer isso? Tirando esses hábitos de esticar o cabelo da sua rotina e trazendo para sua rotina hábitos que vão estimular a definição do seu cabelo. Esses hábitos são: quando for mexer no cabelo, amasse sempre de baixo para cima. Quando for prender o seu cabelo, busque por opções de prendedores que não sejam tão apertados, que não vão esticar tanto o seu cabelo. Na hora de dormir, você pode fazer o plopping seco, que é a mesma coisa do plopping molhado, só que com o cabelo já finalizado e que vai manter ele encolhidinho na toalha, com aquela definido, né? Quando ele tá encolhido, ele tá definido. Então, quando você solta de manhã, você percebe que ele tá até mais definido do que quando você foi dormir. Você também pode fazer isso com uma touca de cetim, por exemplo, que também vai manter o cabelo encolhidinho ali dentro. Outros hábitos são hábitos de finalização, de lavagem, de tratamento. No tratamento, a gente, por exemplo, tem o costume de sempre enluvar o cabelo, né? Enluvar o cabelo puxando para o cabelo absorver bastante o produto, e o que tá ok. Mas depois que você faz isso, você pode vir de baixo para cima, amassando o seu cabelo com a própria máscara no cabelo, para que você consiga já no tratamento ativar a sua curvatura. Você consegue fazer isso em todas as etapas. Você pode fazer isso na etapa de lavagem, quando você estiver fazendo seu co-wash, por exemplo, ou quando você estiver condicionando o seu cabelo, ou os dois, na hora do tratamento. Quando eu fiz a técnica de Squeeze to Condition, quando eu comecei a testar, eu percebi que sempre que eu fazia, por exemplo, que eu finalizava a semana inteira daquela forma, o meu cabelo ficava muito mais definido, porque eu tava ali o tempo todo estimulando bem a curvatura do meu cabelo enquanto eu estava testando aquela técnica. Então, o Squeeze to Condition, por exemplo, é uma forma muito bacana de você estar sempre estimulando a memória dos seus cachos. Tem finalizações que focam mais nisso, outras não. Tem finalizações específicas para diminuir um pouco o fator encolhimento na hora do processo de lavagem, tratamento e finalização, como o Spray Hands, por exemplo, como secar o cabelo, finalizar o cabelo a seco também é uma outra forma. Mas essas formas, elas vão diminuir o fator encolhimento sem necessariamente deixar de trazer a sua definição. Elas não vão estar ali, não vai ser um hábito ruim, porque você, ao mesmo tempo que estica, estimula. É igual ao tratamento. Ao mesmo tempo que você enluva esticando, você vai estar estimulando depois, que é o mais importante. Não é interessante que você mantenha o seu cabelo esticado, tipo seco, por muito tempo, porque aos poucos você vai perdendo aquela definição. Eu sou a prova viva disso, gente. Eu posso falar com vocês com muito conhecimento de causa, porque eu passo muito tempo com o meu cabelo preso, passei durante muito tempo com o cabelo preso bem forte, bem apertadinho, principalmente na época que eu trabalhava, e eu notei diferença na definição da minha raiz, da raiz do meu cabelo. A minha raiz já é mais lisa, e quando eu faço isso e fico muito tempo fazendo isso, eu sinto que a definição da minha raiz fica ainda mais comprometida, fica mais liso do que ondulado, porque eu tô sempre esticando esse cabelo. Por isso que é importante, mais uma vez, que você esteja sempre estimulando. Sabe seu namorado que gosta de fazer aquele cafuné, namorada que gosta de fazer aquele cafuné, e aí quando vai mexendo no seu cabelo, tá sempre fazendo esse movimento aqui, ó, sempre trazendo o cabelo para baixo? Ensina pra ele, pra ela, que o ideal é que o movimento seja assim, ó, sempre amassando, que ela já vai estar te ajudando a dar uma definição extra no seu cabelo, tá? Pra remover esse hábito ruim de esticar o cabelo. Então,
finalização, tratamento e lavagem, você já pode colocar esse hábito de amassar o cabelo para estar sempre estimulando essa curvatura. Você pode fazer isso no seu dia a dia, quando você for revitalizar o cabelo, tudo que você for fazer, sempre amassando o cabelo, por mais que uma etapa do processo seja de esticar, logo em seguida você vem e amassa o cabelo de baixo para cima. Isso vale inclusive para coloração, para quem vai mexer com coloração do cabelo cacheado, tá? Essa foi uma dica do Gildson, quando ele viu meu vídeo de máscara, da máscara tonalizante da Lola. Ele falou: amiga, quando você for fazer de novo, o Gildson é cabeleireiro, tá, gente? Quando você for fazer de novo, aplica a máscara e amassa o cabelo para não correr risco do seu cabelo ficar esticado por conta do tonalizante. Então você pode trazer isso para todas as etapas possíveis e impossíveis do seu cabelo, para reduzir esse efeito esticado e aumentar, e aos poucos ir aumentando a memória capilar do seu cabelo, a memória dos seus cachos, e deixá-los cada vez mais definidos. Ok, eu espero muito que esse vídeo ajude vocês, que esse vídeo esclareça dúvidas sobre memória capilar. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você já sabia o que era memória capilar, como ativar a memória capilar do seu cabelo. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Deixa seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos do Facebook, que eu sei que você participa. Esse assunto é um assunto que a gente quase não fala e que, chegando em outras pessoas, pode ajudar a longo prazo a melhorar aí a definição de vários tipos de cabelos e de curvaturas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!